O rio Tietê é um dos rios mais poluídos do mundo. Apesar de estar tão presente na cidade, ele parece invisível para a maioria das pessoas, para a população. A cidade de São Paulo, eu acho que ela não cresceu de maneira caótica, ela cresceu de uma forma extremamente insatisfatória para quem vive dentro dela. Ela teve um crescimento inteiramente pautado na ideia de modernização, de progresso, a cidade do trabalho, a cidade onde o capital, né, e a indústria tinham uma espécie de presença avassaladora. E é uma cidade que hoje ela está devolvendo, né, a rudeza com que a gente tratou, ela está devolvendo. Eu acho que a cidade de São Paulo hoje é uma cidade que pode ter um colapso de funcionamento. Marginal é uma enorme infraestrutura técnica, né, de transporte de massa, mas que feita em detrimento da pequena escala que é a escala do usuário, a escala de quem usa, né, a pessoa, o indivíduo, cada um que se apropria desses espaços. Então ela funciona para deslocamentos em grandes distâncias e desertifica o seu espaço local. A metrópole de São Paulo, ela está inteiramente vinculada, né, ao Alto Tietê, e esse rio foi quase que abolido, né, da cidade. A gente passa ao lado do rio praticamente sem perceber que ali tem um rio. Que papel esse rio já teve, que papel esse rio poderá ter. O que nós estamos vendo aqui no Tietê, dentro da região metropolitana, não está certo. Tem que ter mudanças, e mudanças comportamentais. 35% de todo esse lixo, desse resíduo que você está vendo aqui, né, ele vem devido a uma má adequação do lixo, ao lixo ser manipulado e usado e jogado de forma inadequada. Ele é um rio urbano, quer dizer, ele é um rio construído, ele tem essas encostas, essas margens, ele tem um fundo de concreto, ele é um imenso esgoto a céu aberto. Agora, ele poderia ser um esgoto tratado. As PETs é uma obra gigante que envolve esforços coletivos de realização, meses de pesquisa. Então tudo isso não surgiu do nada, assim, né? Não foi um acaso. Em 2006 eu fiz uma intervenção aqui no Rio Pinheiros, que era uma ocupação de 3 quilômetros com caiaques e manequins. E no final dessa exposição, com a chuva e o lixo que veio dos córregos e da cidade, das ruas, a gente teve uma mudança, né, no visual no trabalho. E quando eu fotografei e vi, fiquei muito impressionado com isso e resolvi dar continuidade nessa discussão do que é um rio poluído, de como a gente trata esses espaços, né, como a gente esquece deles. E eu desloquei uma proposta de ação para o rio Tietê, que é um rio maior, é um rio mais representativo em São Paulo. A cidade nasceu por causa do rio Tietê. Bom dia! Tudo bom, Danilo? Bubi, tudo bem? Bom dia! Tudo bom?
Aqui pega o duto. Só que os dois tem que pegar o duto. Porque você sabe de uma coisa? Os dois ditadores têm que pegar o duto. Essa área aqui da garrafa, que a gente pensa que não vê, é a que mais vê. Porque o pessoal que vem de carro não vê. Mas todo o outro lado da marginal vê essa lateral da garrafa. Em novembro de 2007 foi apresentado a proposta e os primeiros estudos de viabilizar a execução da obra e depois, consequentemente, a instalação lá às margens do rio Tietê, entre a Casa Verde e o Limão. A partir daí, a gente começou a fazer os primeiros estudos, se gerou um protótipo para sentir a implantação da obra, tanto em loco, como ela se comportava com as intempéries, o rio, o aumento do nível e etc. Cada garrafa monumental a gente tem aproximadamente 60 padrões de corte. Então são 60 faixas que são emendadas e costuradas para se formar a garrafa monumental. No final do processo a gente fabrica a tampa da garrafa, que é fabricada também em membrana, fabricada pela Sansui, e alguns suportes de policarbonato para dar forma, estruturar a forma representativa mesmo da tampa de uma garrafa real, no caso na garrafa monumental. Quando você fica sediado lá, você começa a descobrir um outro rio Tietê, que vai além da poluição. Então a gente teve que adequar a ideia original do Sururu a esse habitat que a gente não tinha conhecimento e foi meio que descobrindo um pouco, né? À medida que a gente começou a se aprofundar no desenvolvimento do projeto e da sua instalação. Estudando aonde ela ia ser instalada, a gente percebeu que o risco do evento não funcionar era muito grande, porque é um objeto inflável e qualquer coisa cortante que passasse por ela ia estragar ela. Então a gente resolveu fazer uma plataforma que tivesse uma determinada altura que fosse impedir que esse objeto cortante atingisse a garrafa monumental. Fez os contatos com o governo do estado de São Paulo, o DAE, que é o responsável pelo rio. A gente fez contato com uma série de secretarias da prefeitura da cidade de São Paulo e o CT. A partir daí começou a gerar vários processos, né, com diferentes órgãos, e à medida que a gente caminhava esses processos, a gente percebia que um novo órgão, seja da prefeitura ou do governo, ou ligado à CT, tinha que ser contatado e um novo processo a ser desenvolvido e percorrido. Se uma dessas garrafas, Deus o livre, escapar de lá, tem muita coisa que pode acontecer. Quem relatou isso pra gente foi o próprio pessoal do DAE. A gente está usando a informação deles para a gente conseguir adequar o nosso projeto à situação, à realidade do rio Tietê. Não existia posses, aí a gente teve que fazer um estudo com a Eletropaulo e encontrar alguns pontos específicos para poder fixar alguns postes de apoio e atravessar os fios. Para você ter uma ideia, foi feito num domingo e numa segunda de madrugada, foram feitas 7 paradas ou 8 paradas das marginais. Inicialmente pensou-se somente fazer um inflável grande e colocar na margem do rio, só que isso não funciona. Quando a gente começa a estudar um pouco mais, a gente começa a perceber implicações técnicas nisso. Aqui tá uniforme, tá legal. Ficou. Eu não sei se a gente consegue deixar tudo assim, o pessoal não é especializado em colar, mas eu acho que melhor assim. Você viu como foi feito? Eu vi. Então, por isso é a sugestão do rolinho, eu acho que pode ser... pode funcionar.
processo de metropolização é muito violento, né? Uma cidade industrial, e ela necessariamente produz o seu negativo, quer dizer, os seus dejetos. Agora, esses dejetos são recalcados, né? Eles se tornam não vistos, eles querem ser esquecidos, eles são apagados da vivência cotidiana, quando, no entanto, eles estão muito próximos. O Rio e a Marginal passam no coração de São Paulo. Hoje em dia, enfim, esses lugares estão muito próximos ao centro, mas eles mesmos, na hora que nós estamos aqui, eles são absolutamente desertificados. Em certa medida, até um pouco bucólicos, se você olhar, né, as garças ou alguns animais, existe uma certa fauna. Em alguns ângulos você pode pensar que você não está numa cidade, né? E, no entanto, você está no coração dela. Esse não lugar é muito significativo. Daí o interesse, né, em uma arte urbana tomar esse espaço, ressignificar um não lugar. Quer dizer, fazer a população de São Paulo olhar, ao invés de passar batido, olhar para isso, tentar pensar, afinal, que lugar é esse. Fecha. Vai, João. Fecha a tampa. Vai ter todo um evento de visitação de crianças durante a exposição. Vai ter também do público, certamente o público vai parar ali nas marginais para dar uma olhada. Quem nunca se alertou que diariamente está sempre passando garrafas PETs flutuantes sobre a água do Rio Tietê, agora não vai passar desapercebido mais. Eu tenho uma expectativa muito grande, né, de nós termos aí o foco voltado para o Tietê. Eu acredito que nós vamos ter uma repercussão muito positiva de atrair a atenção do público para essa questão, para a questão ambiental, né, para a questão da água e para a questão do Tietê. Passar pela marginal do Tietê vai se surpreender. Na noite desta segunda-feira, um alerta ecológico coloriu o Rio Tietê, entre as pontes do Limão e da Casa Verde, em São Paulo. Vai olhar para o Rio Tietê e se perguntar o que são essas coisas coloridas. Margens do Rio Tietê, na região da Ponte do Limão. Entre as pontes do Limão e da Freguesia, tomou um tremendo susto e pergunta pra gente que diabo que é isso. O percurso da arte pública é interessante, né? Você imaginar uma arte que extravasa o limite do museu ou da galeria, sai do espaço institucional e vem para fora, enfim, toma conta, né, se apropria de espaços pouco apropriáveis, mas nesse processo passa a conversar com o público comum, né, e não com o público especializado, enfim, se propõe um diálogo mais amplo. Essa explosão de fronteiras é fundamental na arte contemporânea, né, ela define a explosão do suporte, né? A arte que vem para fora, a arte que vem para a vida.
acho que é uma interferência bem interessante, assim, para quem está de carro, estacionado no congestionamento, para quem vê por um relance, né? Toda aquela luminosidade, aquela cor, eu acho que dá uma vivacidade, assim, e chama atenção para o rio, que é uma coisa tão abandonada, né? Ele quis incentivar, né, a reciclagem, que as pessoas jogam muito garrafa no rio, né? Aí quando chove, enche, as garrafas ficam tudo lá parada. Acho que eles quis tipo, mostrar que não é isso que faz, né? A primeiro momento é muito bonito, é colorido, é iluminado, mas no segundo momento, quando você vai fazer a análise da obra, chega a ser paradoxal, assim, porque na verdade está mostrando uma coisa horrível, que não é nem bonita, nem lúdica, nem colorida, é muito feio. Achei bem chocante e bem a verdade mesmo, achei bem corajosa. Eu acho que o público é extremamente anestesiado. Então, se você realmente não pensar numa obra de impacto, dificilmente você vai conseguir atrair o olhar e a preocupação dessa pessoa que está se deslocando pela cidade. Por isso que eu busco fazer uma obra com uma mensagem bem direta, para você conseguir captar essa pessoa antes dela voltar para a anestesia que ela tem cotidiana. Ele fala para as massas, né? Como um One Pop fala, ele é muito direto. É quase um outdoor, você passa na Marginal, vê uma garrafa PET, sabe? A garrafa PET polui o rio, é muito objetivo e tem pouca ambiguidade. É até uma contradição, como que a arte pode ser pop e política? O pop já está pensando nessa dissolução das fronteiras entre arte e mídia e publicidade, e ser um pop político é uma grande contradição, mas acho que o Surur consegue tirar proveito dessa contradição e ele faz um trabalho super pop, né? E ao mesmo tempo propõe certa reflexão sobre o uso dos rios, né? Tem uma questão política envolvida. O olhar de um artista, ele é um olhar que não só ele te dá um recado, como ele diz assim, você também pode ficar criativo e pensar, né? Fico imaginando as pessoas que viram aquilo, o que elas vão produzir internamente, também de forma criativa, para aquele lugar, né? Eu acho que é crítico e é crítico criativo. Eu acho que o objetivo principal foi reativar visualmente o Rio Tietê, que era um elemento desconectado da cidade, e essa obra, mesmo que temporariamente, fez uma reativação visual desse espaço público, que apesar de estar tão presente, ele é invisível, né, aos olhos das pessoas. Então a instalação dessas esculturas gigantes nas margens fez com que as pessoas que passam pela cidade, que a mídia, né, os veículos de informação direcionassem o olhar e o pensamento para esse local aqui. Para mim, na verdade, a ideia de arte se mantém, acho que muito ligada ainda à noção de experiência. Quer dizer, de que modo você posto naquele lugar em relação, confronto com aquela obra, de que modo aquilo te transforma, né? Não só uma ideia que alguém te contou, mas a própria situação. O que a arte in situ, né, em local, ela consegue revelar. Devemos, né, jogar as garrafas aqui no rio, nas ruas. Antigamente ele era muito limpo, assim, dava para nadar, agora por causa a natureza está estragada. Agora quem será que fez isso? Os homens.
A parte das PETs a gente vai devolver para as cooperativas que a gente pegou ou doar para as cooperativas que a gente coletou as garrafas. A parte de estrutura metálica vai ser toda reaproveitada pelo formato. A parte da membrana, o Suru teve uma ideia maravilhosa que é utilizá-la na fabricação de mochilas que serão doadas para as crianças que vão visitar o evento. Quem viu e fala, pô, eu vi essa mochila aqui, esteve exposta na Marginal, lá no Rio Tietê. E eu acho que ela já vem carregada de significados, ela já vem carregada de uma memória, né? Mas eu acho que o fato de você passar a tê-la como parte daquilo que você vai usar como um suporte, como um objeto onde você vai carregar novos objetos dentro, eu acho que te traz uma consciência, né, do todo. Nesse exemplo desse trecho, dessas garrafas PET, etc., não é tanto assim uma volta ao Tietê lúdico, que a gente possa levar as criancinhas para passar fim de semana, fazer piquenique, ainda não é isso. É como se nós estivéssemos dizendo, entre você e a tua cidade tem relações que precisam ser restabelecidas, né? Você precisa olhar para a cidade como se ela fosse tua. Ela não é um espaço instrumental, que você passa sobre ela e roda sobre ela e ganha a tua vida nela e ponto, né? Pode ser mais amigável a nossa relação com a cidade.